Bom dia, meus amores! Olha só, hoje nós iremos fazer a revisão da nossa provinha de matemática, tá certo? Da prova de matemática da nossa segunda unidade, tá bem? Então, agora nós iremos tratar sobre 3 assuntozinhos que nós demos já há algum tempo. O primeiro deles é sobre subtração de números naturais. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é subtração. Subtrair é quando a gente quando a gente quer tirar alguma coisa, completar ou comparar quantidades, tá certo? Então, para que a gente possa retirar, tirar, completar ou comparar quantidades, é preciso a gente usar o quê? A subtração, certo? E para usarmos a subtração, fazermos uma conta de subtração, o sinal que nós utilizamos é este aqui, o sinal de menos, não é isso? Que esse é o sinal da subtração. Vamos entender um pouquinho mais quando a titia fala que para subtrair a gente precisa ou tirar, ou completar, ou então comparar. Vamos aqui aos exemplos. Vejam só, a Laís, ela tinha 5 lápis. 5, prestem bem atenção. Laís tinha 5 lápis e perdeu 3 lápis. Para a gente saber o que aconteceu, nós precisamos então fazer o quê? Nós precisamos, para descobrir com quantos lápis a Laís ficou, nós deveremos tirar. Então, vamos fazer aqui uma continha de subtração. Observem bem. A Laís tinha 5 lápis. O sinalzinho da subtração, que é o menos, não é isso? Menos os 3 lápis que Laís perdeu. Quanto é que ficamos? Então, quer dizer que a Laís ficou apenas com 2 lápis. Então, nesta operação de subtração, nós utilizamos o quê? O tirar, porque precisamos tirar, certo? Ela tinha 5 lápis, a Laís, e aí perdeu 3, ficaram com 2. E é dessa forma que a gente faz a subtração, utilizando essa forma de tirar, tá bem? Vamos entender um pouquinho mais? Olha só, quando a gente fala em comparar, Carol, ela tem 7 anos. Isso, a idade de muitos de vocês, né? De muitos não, mas de alguns ainda tem 7 aninhos, não é? Então, Carol tem 7 anos. E o seu irmãozinho só tem 4 aninhos. Então, vamos fazer uma comparação? Para descobrir a diferença, devemos o quê? Comparar, não é isso? Vamos entender, então. A Carol tem 7 anos. Olha aqui, 7. Menos a idade do irmãozinho dela, que é 4. A gente vai descobrir que a diferença da idade entre Carol e o seu irmãozinho é de quantos aninhos? 3 aninhos. Então, através da comparação, nós descobrimos a diferença da idade destas crianças, tá bom? Então, agora, vamos utilizar outro método para completar ou comparar, tá bom? Vamos lá? Das 5 tortas que Paulo tem que fazer, faltam quantas? Para descobrir quantas tortas têm que ser feitas, devemos completar. Como é que a gente pode completar, então, gente? Olha só, observem aí que tem quantas tortinhas? Tem 3 tortinhas, não é isso? Ele já preparou todas essas 3 tortas lindas e maravilhosas, não é? E ele precisa de fazer quantos? 5 tortinhas, não é? Mas ele já fez 3 tortas, não foi isso?
Então, quantas tortas o Paulo ainda necessita fazer? 2 tortas, gente. Então, compreenderam como é que a gente vai fazer as nossas subtrações? Espero que vocês tenham entendido e agora a gente vai passar para um outro assunto. Agora, meus amores, nós iremos falar sobre o nosso próximo assunto, certo? Que será os números pares e ímpares, tá certo? Vamos entender um pouquinho, então, sobre o que são os números pares. Então, aqui, a cada 2 objetos, formamos um par de alguma coisa, não é isso? Pode ser um par de meias, um par de sapatos, um par de brincos, um par de luvas, certo? Tudo aquilo que a gente precisa de pares ou até mesmo que a gente queira formar pares, juntar aquelas coisas, tá certo? Então, cada 2 objetos que nós juntamos, nós formamos um par. Então, vamos observar o grupo de números, tá certo? Que são os números chamados de números pares. Olha aqui, este grupo de números é o 0, 2, 4, 6 e 8. Isso mesmo. Mas estes são os números de origem, tá certo? Porque a partir destes aqui, nós poderemos formar vários outros números pares também. Como assim, titia? Olha só. Então, tenham atenção. Todos os números terminados por estes números são pares, gente. Nós podemos ter um número, certo? Muito grande. Nós poderemos ter um número que seja uma dezena, uma centena, uma milhar, ou seja, qualquer número que nós iremos formar, nós precisamos observar o último número. Olha aqui. Tem aqui o exemplo do número 526. Ele termina pelo número 6, não é isso? Então, o número 6 é um número par, não é? Então, nós podemos dizer que este número 526 é um número par também, porque o último número dele é um número par. E é assim que nós sabemos identificar se nós estivermos formando outros números que não sejam esses números aqui de origem, tá certo? Então, nós precisamos observar o último número e assim descobriremos se são os números pares ou ímpares. Então, os números de origem são o 0, 2, 4, 6 e o 8. Agora, vamos observar os números ímpares. Vamos entender, então, como eles são formados. Após nós formarmos aqueles pares, sobrou um elemento. Olhem só, observem aqui, temos um parzinho de meias e aí sobrou uma que ficou sozinha, sem ninguém. Então, aqui nós temos um par de meias, ou seja, 2 meias. E aqui nós temos apenas um elemento. Então, este elemento que sobrou, ele forma um número ímpar, tá certo? Porque ele está sozinho, ele não está em pares, tá certo? Então, os números que não conseguem formar pares, eles são os números ímpares, tá bom? Então, vamos observar os números que originam os números ímpares. São os números 1, 3, 5, 7 e o 9, gente. Isso mesmo. Esses números são os números de origem para a formação dos números pares. Desculpa, gente, dos números ímpares. Então, vamos ter aquela mesma observação. Atenção a todos os números terminados por estes números aqui. 1, 3, 5, 7 ou 9, porque eles serão números ímpares. Observem bem o exemplo. Coloquei um número próximo ao número par. Então, o número 525 é terminado pelo número 5, não é isso? Então, o número 5 é um número ímpar. Então, nós podemos dizer que o número 525
é um número ímpar, tá bem, meus amores? Agora, já terminada a explicação dos números pares e ímpares, nós iremos passar para o nosso último assunto da nossa revisão. Vamos lá? Olha só, meus amores, agora com o nosso último assunto, nós iremos falar sobre dúzia e meia dúzia. O que é isso, tia? Vejam só. Estes termos, dúzia e meia dúzia, são muito utilizados quando nós precisamos e queremos comprar alguns produtos, tá bom? Entre eles, esses produtos que vocês estão observando aí na imagem, que são esse alimento tão gostoso e tão saudável que é o ovo, não é isso? Mas existem vários outros produtos também que nós podemos adquirir, que nós podemos comprá-los assim, desta mesma forma, em dúzia ou em meia dúzia, tá bom? Agora vamos observar o que seria uma dúzia de algum produto ou de algum objeto. Nós poderemos também dizer que nós teríamos uma dúzia de brinquedos, que vocês poderiam ter uma dúzia de lápis, que vocês poderiam ter uma dúzia de meias, será? Não, meias a gente fala em pares, não é isso? Muito bem. Mas então, uma dúzia quer dizer que eu tenho, quando eu digo que eu tenho uma dúzia de alguma coisa, eu quero dizer que eu tenho 12 objetos, que eu tenho 12 objetos daqueles aos quais eu estou me referindo. Entenderam? Se a mamãe de vocês disserem assim para vocês, meu amor, eu quero que você vá comprar ali uma dúzia de ovos. Então, vocês vão lá no supermercado, na padaria, e vocês vão comprar 12 ovos. E se a mamãe pedir para vocês comprarem assim, meu amor, eu quero que você compre ali uma dúzia de laranjas. Então, vocês vão ao supermercado ou à feira e vocês vão comprar 12 laranjas, tá certo? Mas aí, de repente, a mamãe também pode pedir para vocês comprarem. Eu quero que vocês vão comprar apenas meia dúzia. Mas o que seria meia dúzia, tia? É a metade. Então, a metade de uma dúzia é meia dúzia. Então, quantos objetos ou quantos ovos ou laranjas vocês irão comprar? 6, porque a metade de 12 é 6. Então, 6 queremos dizer que nós temos meia dúzia de alguma coisa. Quando a mamãe mandar comprar na feira ou no supermercado, olha só, filho, quero que você compre lá meia dúzia de laranjas, meia dúzia de bananas. Olha só, então vocês já vão saber que vocês precisam comprar apenas 6 bananas, apenas 6 ovos, apenas 6 maçãs. Entenderam? Pronto, meus amores, nós conseguimos concluir a revisão de matemática. Estudem bastante, prestem bem atenção na hora de responder as provinhas, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Tchauzinho!